Oi, gente. A gente vai falar hoje sobre indicadores de desempenho e gestão de pessoas. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês sobre um artigo, que foi o que eu disponibilizei lá na plataforma, mas a gente vai falar especificamente do que tipo de indicadores de desempenho, métricas, poderiam ser utilizados para avaliar o desempenho, por exemplo, da área de gestão de pessoas. Então, o artigo ele faz um panorama inicial, né? O que ele coloca? Que as organizações, em sua maioria, utilizam os mais diversos e variados tipos de métodos de medição para aferir o seu desempenho ou avaliar o seu desenvolvimento organizacional, incluindo principalmente os indicadores de gestão. Então, por que as organizações passam a elaborar ou acompanhar indicadores de desempenho? É uma forma de acompanhar se as ações que estão sendo desenvolvidas estão sendo bem executadas, estão atingindo o objetivo que foi proposto, e esses indicadores eles vão ser descritos ou elaborados a partir do objetivo e do resultado que eu quero medir e alcançar. Se eu sou da área da saúde, eu vou ter alguns indicadores de desempenho. Se eu sou de outra área da gestão de pessoas, vocês vão ver aqui, os indicadores vão estar voltados aos subprocessos, capacitação, recrutamento e seleção, rotatividade, absenteísmo. Então, a depender da área que eu atuo, do objetivo que eu quero avaliar e alcançar, eu vou elaborando os indicadores que são mais compatíveis com a minha área de atuação. Então, quais são os objetivos dos indicadores de desempenho? O principal objetivo da utilização de indicadores consiste em fornecer parâmetros que deem maior sustentação à tomada de decisão dos gestores de uma organização. Então, é por meio da elaboração e acompanhamento desses indicadores que a gente vai tomar uma decisão. Então, se eu estou falando que eu preciso avaliar a rotatividade da minha organização, então, a partir dali, eu vou tomar decisões. Então, se a minha rotatividade está muito alta, eu posso partir, por exemplo, para uma pesquisa de clima, ou até mesmo uma pesquisa de mercado para entender o porquê que os meus colaboradores estão saindo. Será que os meus benefícios, o meu salário, ou mesmo o meu ambiente organizacional está defasado, não está atendendo às expectativas dos colaboradores? Então, aí eu tenho um norte, né? Então, eu tenho um parâmetro, eu tenho uma unidade de medida que vai subsidiar uma ação, tá? Então, é por isso que é importante. A principal função dos indicadores de gestão, seja através da mediação de desempenho, seja através de resultados, é a de auxiliar os processos decisórios. Então, é a partir do levantamento dessas informações que eu vou subsidiar decisões administrativas, né, ou estratégicas mesmo. No contexto da administração pública, que é o foco tanto da UFPA, por exemplo, que é a nossa casa, mas também do artigo, além de ter o objetivo de avaliar da necessidade da aplicação dos indicadores de gestão para apoio da tomada de decisão, as organizações públicas também utilizam os indicadores para prestar contas à sociedade e aos órgãos de controle. Então, você tem TCU, CGU, que são órgãos de controle que ficam fiscalizando a atuação das instituições públicas brasileiras. Então, você tem que prestar conta. Então, onde eu estou investindo o meu dinheiro? Para onde está indo o recurso? Para onde estão sendo desenvolvidas as principais ações? Então, eu tenho que mostrar para a sociedade o que eu tenho feito, né, com os recursos que são disponibilizados para essas instituições. Segundo o POME, a mensuração de informações e resultados no campo dos recursos humanos permite aos gestores um maior conhecimento do desempenho da gestão de pessoas na organização, bem como possibilita comparar resultados, identificar pontos de melhoria e subsidiar ações corretivas. Então, o objetivo do estudo foi o seguinte, a partir de um problema de pesquisa. Quais são os indicadores de gestão de pessoas que poderiam ser aplicados dentro dos institutos federais de ensino técnico, que é o objetivo, que é o foco do artigo? Como objetivo geral da pesquisa, foi desenvolver um modelo de indicadores de gestão de pessoas aplicados a esse contexto, de forma a contribuir com a tomada de decisões gerenciais e facilitar a transparência das informações à sociedade e aos órgãos controladores. Então, de acordo com a CIS, entende que as medições da área de gestão de pessoas são fundamentais para se determinar um ponto de chegada, estabelecer parâmetros, entender e compartilhar resultados, determinar e mobilizar recursos, corrigir rumos, reforçar ações e recompensar resultados.
Embora a importância do uso dos indicadores de gestão de pessoas não seja uma novidade para boa parte das organizações, alguns fatores atuais, como a necessidade de otimização dos processos para a redução de custos, têm impulsionado as organizações e seus gestores para maior utilização desse tipo de ferramenta. Então, agora mesmo, no contexto da pandemia, os indicadores de desempenho têm sido muito utilizados porque é por meio deles que os gestores conseguem acompanhar, por exemplo, os resultados da sua equipe. Então, se eu não estou acompanhando diretamente lá, diariamente, o trabalho da minha organização, da minha equipe, eu tenho parâmetros, métricas que eu posso acompanhar esse desempenho. E aí fornecer feedback, dar um retorno e para saber, né, no que a gente está errando, para evitar, gente, que lá no final do ano ou mesmo na hora que eu vou avaliar o desempenho de forma formal, eu vá fazer alguma coisa, mas eu tenho como avaliar por meio dessas métricas, pelos indicadores, como é que está indo o desempenho da minha equipe e traçar ações corretivas, né? Para não deixar lá só para o instrumento, uma vez ao ano, você ter essa avaliação do desempenho dos seus colaboradores. Então, aqui, os autores, eles trazem o resultado desse levantamento junto com os institutos, né, que vem, de fato, um aumento, uma evolução na utilização de indicadores na área de gestão de pessoas, né, com o passar dos anos. E aqui ele mostra, com base também nos dados do TCU, dos relatórios de gestão, a representatividade percentual dos indicadores apresentados pelos institutos. Então, você tem aqui quais são os maiores indicadores, os mais utilizados. Então, como vocês veem, até na direção do que a Gisele falou naquele dia da UFPA, a capacitação é uma área que ela é muito demandada e muito fiscalizada também. Na verdade, quanto mais recurso você aloca em determinada área, o que tem acontecido, aumentado com o passar do tempo na área de gestão de pessoas, você acaba, claro, tendo uma fiscalização maior, um controle maior, um acompanhamento maior. Então, aqui você vê que a maior parte dos indicadores estão voltados à capacitação, até em função do decreto que a Gisele apresentou para vocês, mas tem também capacitação, rotatividade, qualificação, absenteísmo, acidentes e doenças ocupacionais. Então, você tem aqui várias métricas, vários indicadores que são utilizados para avaliar o desempenho da área de gestão de pessoas, aqui especificamente de uma instituição pública. Então, o que ele começa a trabalhar no final, né? Embora existam alguns avanços no número de institutos federais que aplicam indicadores de desempenho aplicados à área de gestão de pessoas, verificou-se que ainda não há uma evolução satisfatória nesse processo de aplicação, visto que a maioria das instituições pesquisadas não utiliza tais indicadores e apresenta dificuldades para implementá-los. Com relação às principais dificuldades encontradas para a utilização desses indicadores na área de gestão de pessoas, o que a pesquisa mostrou? Escassez de servidores, número insuficiente de pessoal, ausência de um sistema informatizado ou mecanismos apropriados para acompanhamento, né, desses indicadores, priorização de outras atividades em detrimento da geração de indicadores e acompanhamento e desinteresse por parte da gestão. Então, você tem aqui vários entraves que acabam impedindo um acompanhamento, uma elaboração satisfatória de indicadores dentro da área de gestão de pessoas. Aqui, a partir desse levantamento que foi feito com esses institutos e a partir, claro, do que o TCU determina em termos de controle da área de gestão de pessoas de instituições de ensino públicas, né, no caso aqui do artigo, aí você tem aqui um compilado de indicadores que foram levantados e propostos dentro desse artigo. E vocês vão ver que dependendo da organização, seja privada, seja pública, dependendo também do que a organização quer avaliar ou quer alcançar, esses indicadores eles podem se alterar. Mas, em geral, dentro da área de gestão de pessoas, eles são bem recorrentes, né? Tanto no contexto público-privado, mas eles normalmente são os mesmos. Então, eu tenho índice de absenteísmo. Como é que a gente calcula? Total de dias não trabalhados, dividido pelo número total de servidores, multiplicado pelo número total de dias úteis, multiplicado por 100. Então, aqui é uma fórmula de cálculo que você pode utilizar para avaliar, por exemplo, o indicador absenteísmo. Aí você tem também acidente de trabalho, aí ele apresenta qual seria a descrição desse indicador e como ele seria calculado.
afastamento, aposentadoria, capacitação, força de trabalho, qualificação, rotatividade. E dependendo, gente, do problema que eu tenho na minha organização ou mesmo do resultado que eu quero alcançar, eu vou alterando esses indicadores. Imagine que no contexto da UFPA, a gente não tinha uma adesão muito grande, por exemplo, ao ERE ou até mesmo na educação à distância dentro dos cursos de capacitação. Eu posso, por exemplo, criar um indicador específico para avaliar esse fator que eu quero aumentar, que eu quero acompanhar, entendeu? Então, a depender do que eu quero avaliar, do que eu quero acompanhar, eu vou criando indicadores ou métricas para fazer esse acompanhamento, essa avaliação. Então, como resultados do artigo, verificou-se a utilidade do modelo de indicadores de desempenho de gestão de pessoas proposto no que tange às seguintes categorias de análise: tomada de decisão, transparência de informações e aplicação prática. Então, para fechar o artigo, ele coloca que, de forma geral, considerando que os indicadores do modelo foram bem avaliados e aceitos pelos gestores entrevistados, entende-se que o resultado deste estudo possui um potencial de aplicação prática imediata. Igualmente, é importante ressaltar que o conjunto de indicadores apresentados pode contribuir para a tomada de decisões gerenciais e facilitar a transparência de informações à sociedade e aos órgãos de controle. Por fim, espera-se que os resultados deste estudo possam estimular gestores e instituições a trabalhar com ferramentas de apoio à gestão que visem promover o controle, facilitar o planejamento e fortalecer os mecanismos de transparência da organização. O objetivo da aula de hoje não foi necessariamente apresentar na íntegra o artigo, mas sim quais são os principais indicadores, o que é um indicador de desempenho e para que ele serve dentro do contexto de gestão de pessoas. Porque no futuro, vocês, enquanto profissionais de POT, vão se deparar com uma demanda dessa, com a necessidade de criar indicadores, de acompanhar indicadores para poder subsidiar ações ou até mesmo mostrar os resultados da área de gestão de pessoas. Então, por isso que foi importante esse artigo, a aula de hoje. Eu queria mostrar para vocês o que é um indicador de desempenho, quais indicadores a gente pode utilizar dentro da área de gestão de pessoas e qual a importância deles efetivamente. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.